Samaritano. Uma das passagens de grande repercussão contadas por Jesus Cristo é a parábola do bom samaritano. Jesus a contou a um doutor da lei, que lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com uma outra pergunta, que está escrito na lei. O homem, referindo-se a Deuteronômio 6, 5 e Levítico 19, 17 seguintes, disse: Amarás ao teu Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus prometeu: Faze isso e viverás, o homem respondeu de forma desafiadora: E quem é o meu próximo? Em resposta às perguntas daquele legista, Jesus contou a parábola do bom samaritano. O homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o seminu. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o, moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois o colocou em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 dinários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Observa-se que Jesus frequentemente falava por parábolas, e cada uma delas tinha um significado mais profundo e era compreendido por aqueles que tinham ouvidos para ouvir. Mateus 13, 9. Isso não significa que interpretar as parábolas seja uma tarefa simples. Jesus falava às pessoas a partir de um mundo de experiências cotidianas que lhes eram familiares, a tal ponto que os ouvintes podiam dizer: é isso mesmo. Mas o mundo dos ouvintes de Jesus, para o nosso, há uma diferença. Com isso, as parábolas nos colocam diante do difícil problema que consiste em descobrir seu significado original. O conhecimento desse princípio nos convida a uma reflexão sobre a mensagem simbólica do bom samaritano. E de acordo com o Evangelho, o texto em análise, Lucas 10, 25, 37, resume o plano de salvação e o seu conteúdo é de clareza prática e pode também ser entendido como uma interessante alegoria da queda e redenção da humanidade. Nesse sentido, Orígenes de Alexandria ou de Cesareia, teólogo e filósofo neoplatônico patrístico e um dos padres gregos, fez a seguinte interpretação:
O homem que estava descendo pelo caminho é Adão. Jerusalém é o paraíso e Jericó é o mundo. Os salteadores são os poderes hostis. O sacerdote é a lei. O levita são os profetas e o samaritano é Cristo. As feridas são as desobediências. O animal é o corpo do Senhor, a estalagem, que aceita todos os que desejam entrar é a igreja. O hospedeiro da estalagem é a cabeça da igreja, que foi confiada aos cuidados dele. E o fato de que o samaritano prometeu voltar representa a segunda vinda do Salvador. Essa concepção alegórica, alegoria no sentido grego, foi ensinada não só pelos antigos seguidores de Jesus, mas em quase todo o cristianismo primitivo, sendo inclusive defendida por Irineu, Clemente e ainda por Crisóstomo de Constantinopla, Ambrósio em Milão e Agostinho em Hipona, na África. A passagem do bom samaritano é um testemunho acerca de Cristo. Ensina o plano da salvação e nossa caminhada na busca da vida eterna. Pode ainda ser compreendida não apenas como relato de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, mas também como a história de todos aqueles que descem da presença de Deus para viver na terra. A parábola evidencia precisamente que o samaritano teve compaixão do homem semi-morto, fato este que não ocorreu com o sacerdote e o levita. Jesus mostra complacentemente os vários atos de caridade do samaritano. O óleo e o vinho derramados sobre as feridas do semi-morto eram provisões dos viajantes, costume naquela região e usual a sua mistura na medicina oriental. Após os primeiros atendimentos, o homem foi levado pelo samaritano para uma hospedaria e no dia seguinte, tendo que seguir viagem, deixou o ferido aos cuidados do hospedeiro e ainda depositou 2 dinheiros, correspondente ao salário de 2 dias de trabalho, para suprir qualquer outra necessidade. Um dado ainda chama a atenção foi a recomendação ao hospedeiro que, se gastares a mais em meu regresso, eu te pagarei. O que se observa é que esta orientação foi feita sem qualquer garantia, mas era costume os viandantes voltarem pelos mesmos caminhos e se hospedarem nos mesmos lugares de pousadas. Acredito que o samaritano não parecia ser rico, mas fez o possível em favor de um judeu ferido. O texto me chama a atenção com referência ao cuidado com que Jesus descreve com detalhes o tratamento dispensado pelo samaritano ao seu semelhante. Jesus, a terminar a narrativa sobre o bom samaritano, se volta para o doutor da lei e o interroga novamente entre o sacerdote, o levita e o samaritano, qual dos 3
na tua concepção, foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Jesus espera a manifestação do legista, que não responde diretamente face à situação embaraçosa em que ficou, mas diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus recomenda ao doutor da lei: vai, e tu também faze o mesmo. Pergunta-se: quem é o meu próximo? O legista teria perguntado quem é que deveria ser amado como próximo. Em contrapartida, Jesus queria mostrar quem é que havia, de fato, amado como próximo. Observa-se que Jesus responde ao doutor da lei sem referências a qualquer teoria doutrinária, até mesmo para evitar discussão interminável, mas preferiu levar a questão para o contexto dos fatos concretos. Assim mostra ao doutor da lei o exemplo do cuidado do samaritano para com o inimigo, com toda a sua misericórdia. Então Jesus deixa claro que o próximo que deve ser amado não é só o amigo, mas até mesmo aqueles que não nos são gratos. Portanto, próximo é toda e qualquer pessoa, sem que se faça distinção. Jesus nos ensina, com esta passagem do bom samaritano, a ultrapassar os limites dos preconceitos existentes em cada um de nós e nos mostra o exemplo de misericórdia. Portanto, quem é o meu próximo?